Olá, meninas e meninos, bem-vindos a mais um episódio do Brasileiros. Gente, hoje temos um assunto muito legal, mas a Aline vai começar pra gente. Conta aí, Aline, o que a gente tá fazendo hoje? Olá, meus brasileiros, meus brasileiros. Fazia tempo que eu não falava isso, hein, Papã? Fazia Tudo bem mesmo. com vocês? Eu me sinto ótima, maravilhosa e estou de verde. Então, será que alguém vai adivinhar, Pampam, qual é o tema de hoje? Vamos lá. Hoje nosso episódio é muito especial. Iremos falar de St. Patrick's Day. E a Pampam e eu trouxemos algo assim bem legal para que possamos interagir e descobrir algumas coisas aí que às vezes as pessoas assim sabem a data, né? Mas não sabem a importância e o significado. Então, o nosso objetivo aqui é trazer o melhor de informações para vocês ficarem por dentro de tudo. Então, vem com a gente. Tá maravilhosa. Roda a vinheta. Beleza, já que nós estamos aqui todas maravilhosas, né? Usando De verde, óbvio, que verde. nós vamos usar, Verde. né? Nós vamos falar de St. Patrick's Day hoje, porque, né, o dia de St. Patrick's é terça-feira da semana que vem. Que esse episódio provavelmente acho que vai no dia depois do St. Patrick's Day, mas tá tudo bem. Se você já viu todas as coisinhas verdes por aí nos Estados Unidos e em outros países, é uma época do ano que todo mundo vira irlandês por um dia, né? Inclusive tem uma curiosidade sobre um pub lá na minha cidade de Americana, que é John Gulch, e tudo é verde lá, e o St. Patrick's Day é massa. Até a cerveja fica verde lá, mas enfim, a gente vai entrar nessa. Fantástico. E então vamos lá. Fantástico. A coisa mais interessante da questão de St. Patrick's que me chama a atenção na história é que o St. Patrick's, na verdade, ele foi um missionário cristão, que ele nasceu, né? Que ele, na verdade, ele nem era irlandês, olha só, ele nem era irlandês, ele foi capturado por piratas e levado para a Irlanda como escravo quando ele tinha acho que 16 anos. E depois, Exato. aí ele conseguiu escapar, voltou para a Grã-Bretanha, que era da onde ele era, né? E voltou anos e anos depois, como missionário cristão para a Irlanda, né? Diz a tradição que ele usava um trevo de 3 folhas para explicar a Santíssima Trindade. E por isso que daí depois entrou na questão do trevo aí de 4 folhas, a questão, né, do verde. Então, você vê... Qual era o nome? Qual era o nome? Do O quê? trevo é chamado de... Fala, amiga. Qual é o nome do Shamrock. trevo? Yeah. Shamrock. Yeah. Isso. E Vamos lá. o legal, o que chama atenção é que, assim, eu acho que a coisa mais poderosa da história é que a gente gosta de trazer essas coisas, é assim, o poder da vida de alguém. Porque o cara, que hoje é um puta símbolo da Irlanda, nem irlandês ele era. Mas o impacto da vida dele foi tão grande, as coisas que ele fez na Irlanda, como um missionário cristão, ou quando até mesmo, né, que ele foi ali capturado, né, pelos piratas e levado de escravo, ficou cuidando tanto tempo ali de, né, de ovelhas, de pasto, as coisas, e trouxe um impacto tão positivo na história do país que ele virou um grande símbolo. Ou seja, às vezes a gente se limita tanto em fazer certas coisas, esperando o tempo certo, esperando a qualificação certa, esperando ter o podcast certinho, o microfone certo, a câmera certa, as coisas certas, e não começa, né? E aí a gente se encontra com várias coisas assim na história de pessoas extremamente simples, né? Que nem a Madre Teresa, a gente já, a questão da história de Buda, né? Que também Buda era um príncipe que É um virou as costas aos príncipe. pais, e aí trouxe toda a filosofia, né? De tomar conta e de zelar pelos pobres e tudo mais, e trouxe essa sabedoria da calmaria e etc. Então, assim, se essas pessoas que começaram tão piquititico, que nem a Aline falou no episódio anterior, né? Nós somos o tamanho de um grãozinho de mostarda. Por que que às vezes a gente se limita em não fazer certas coisas, né? Quem disse que esse podcast não ia virar profundo? Pampam, essa filosofia da Pampam, né, amiga? E- Exato, exato, Então, exato. assim, vamos lá, a gente falou da questão do trevo, né? A Aline falou aí do Shamrock. Então, ele, na verdade, ele era um símbolo que ele virou, né? Ele virou um símbolo da Irlanda,
Mas ele representava a questão de uma explicação da Trindade, que é o que a gente falou que São Patrick, quando ele foi missionário, né? Ele voltou como missionário cristão, ele usava um trevozinho ali para explicar sobre a Trindade, né? A Exato. Trindade cristã. E hoje está muito associada à cultura irlandesa, né? E a questão da cor verde, que ela me perguntou, por que que todo mundo usa verde, né? A questão de usar verde é por causa da paisagem da Irlanda, né? Porque o apelido do país em si é Ilha Esmeralda, por causa dos Eu acho campos lindo, vastos, inclusive, né, verdes. amiga? Isso, é um landscape, assim, são paisagens maravilhosas. Inclusive, Irlanda tá no meu bucket list, amiga. Bora pra Irlanda? Bora pra Irlanda. Não, em si, e detalhe, eu já assisti alguns filmes, né? E tive de perto a oportunidade de ver, porque os meus primos, ano passado, visitaram a Irlanda. Ah, E que assim, legal! essa festa de questão de final de ano também dele, o calendário, sabe? Tudo isso, esse diferenciado que tem, que traz o país, é muito legal. E eles falaram, é uma cultura maravilhosa. Assim, o país é maravilhoso. Quem não foi, vale a pena fazer o investimento. Então, assim, vamos colocar um, um Foi lá no nosso no vision nosso board do Visa Burn Brasileiros gravar um episódio na exato Irlanda. na Irlanda e depois fazer um check. Vamos fazer um Fazer um check. check. Fazer um Sim, check. vai dar Isso aí. certo. Que Mas legal. mas dá complemento, amiga, e fala uma curiosidade bem legal. Já ia Hum, falar, comecei e lembrei. A hum. festa, né? Tipo, a festa dele ficou super Ah, famosa. sim, sim, Super sim. famosa. Ficou. É, essa questão do que eu te falei anteriormente, dos meus primos ter participado dessa festa lá. Hoje, todo o território, né, aqui mesmo, super, super. Nós temos exemplo ali em Downtown, o Rio Uhum. Maravilhoso, que fica Ai, é. verde. O Você já, River O'Green. eu fui River uma O'Green. vez lá. Eu fui uma vez lá só, amiga. Levei as Hum. crianças, porque menina, enche. Meu Deus, que lotada ali na Armat Works. Mas Adoro, amiga. Eu assim, fui, eu fui. Eu você fui estar no foi? barco pirata. Eu fui estar no barco pirata. Tá, eu Ah, tenho que gente, mandar põe foto pra tem você. foto, manda foto aí pra Tem gente ver. Que foto, tem vídeo, legal. tudo. Amiga, é muito divertido. A gente Acredito, devia combinar de ir acredito. também, porque é muito É, divertido. Tem muita coisa, é. gente. Tampa para essa parte de evento é surreal. Que Você organização! sabe? Eu adoro a Mayor, a Jane. A nossa prefeita chama Jane Castor, né? Eu Aham, adoro a aham. Mayor Jane Castor porque ela é muito assim conectada com os aspectos culturais de culturas diferentes também, né? Não é só Nossa, ela é muito acredito. organizada, assim, eu adoro os eventos que eles fazem aqui em Tampa, porque Dedicação traz muita total, né? vivacidade, é dedicação total. Você sabe que eu tava, né? Eu fui uma vez só, mas eu vi, amiga, porque não tem como não acompanhar Boston, Chicago, Nova York. Uhum, Essas cidades, elas fazem a maior, vamos colocar assim a palavra, gigante, né? Uma celebração uhum, gigante. Então, assim, realmente é uma curiosidade. As pessoas que estão aqui na Flórida também quer viver essa experiência uhum. e ver algo mais surpreendente sobre essa celebração de St. Patrick's Day, pode visitar esses lugares, principalmente em Chicago. Lá eles pintam todo. Chicago, o Rio é todo pintado totalmente de verde, igual aqui também, mas assim, É, eles trazem mais, sabe? Eu nunca fui. Então, quero uhum. ter a experiência de viver também em outro estado. Chicago também tá no meu bucket list, amiga, coloca aí no Vision Board. Check. Vamos fazer um check. É. Então, assim, vocês que passam, vocês estão no estado da Flórida aqui, mas quer viver essa experiência em outros estados, a gente tem aí indicação para vocês. Boston, Chicago, Nova Ai, Boston, York, eu amo Boston. porque a celebração deles lá são gigantes, gigantesca mesmo, assim. Então, fica essa dica aí para vocês. E, Pão, eu Sim. queria te perguntar, Hum, você aqui eles também colocam você falou da cerveja lá, bebidas, tem bebidas também assim, como é que uhum. é? Porque todo Tem, mundo se veste de verde, né? Nas escolas, tem. ai amiga, deixa eu te contar nas escolas, é muito fofo, Conta. porque
É aquela semana, o dia, eles têm que ir todos de verde, aí compra aqueles cordãozinho com trevo de 3 folhas, assim, bem Uhum, bonitinho, chapéuzinho, óculos. É muito uhum. legal eles irem de verde, todo enfeitadinhos, muito bacana. Inclusive, eu tenho uns cordões aqui extra, podia ter colocado aqui em mim. Verde é minha cor Pra favorita também, tá, Pampam? Não sei eu você, sei, mas eu ó, gosto. coisa linda. Será por que que o brasileiro... Por que tá na nossa O paleta, quarto aqui é brasileiros? ver, ó, o quarto de hóspede aqui é um verde claro, apesar que isso aqui já era pintado de verde antes de eu mudar aqui, né? Que meu marido que pintou. Aham, Mas aham. o meu escritório, que a gente já falou sobre isso, ele é um verde maravilhoso, né, amiga? Vamos aí, é coisa linda. Eu gosto muito de verde. Eu tive uma fase no ano passado de muito verde, assim, muito forte. Eu acho Uhum. que, por causa da questão também, conforme a gente vai fazendo, né, mais trabalhando com mais curas internas, mais Exato. desenvolvimento, né, psicológico, no sentido, assim, de expansão do ser, o eu sou, que você ganha posse, né, e começa a abrir Uhum. caminhos. Eu sempre gostei muito do verde, sempre fiquei no meio do mato, né, desde criança, ali. A pessoa andava Uhum. sem chinelo, com esse cabelo desse tamanho, cacheado, assim, e no meio do mato, adorava, gente. E aí é uma cor que me remete muito conforto, sabe? Muito aconchego, assim, me dá calmaria. Exato. Então, o Uhum. meu escritório eu pintei de verde musgo, né? Um verde musgo, assim, um pouco mais escuro, justamente por isso, porque eu passo tantas horas na frente do computador que eu tava. E a minha janela do escritório dá pro quintal, então eu vejo toda a paisagem verde de lá fora do quintal, né? Aí dá pra ver uns deers passando, né? Os veadinhos passando Bacana. coelhinho, É, de vez em e quando aí manda umas fotos pra mim, você falcão, manda mesmo. Amiga, o que que eu achei falcão, não sei o que, aqui? aí eu vejo, aí eu olhava pra dentro do escritório, aquela parede mais branca. Ai, gente, pelo amor de Deus, parece que eu tô no hospital olhando pra fora. Então foi por isso que eu mudei a pintura do meu escritório, né? Para que eu me É. sentisse mais envolvida com o ambiente de lá fora e não sentir que eu estava perdendo as oportunidades de ver toda a diversidade que estava passando no meu quintal. Aí tem Muito. flor, tem É, planta, tem tudo pouco agora. e é harmônico, né? Essa Sim, te entrega uma energia familiar, te entrega uma energia positiva. Essa questão, eu lembro que exatamente. você me ligou para me mostrar, eu falei, meu Deus, é minha cor favorita. Porque Uhum. assim, gente, Sem ok, eu saber, né, uso amiga? muito, Você não sem sabia. saber, eu uso muito preto. Eu sei que a gente tá falando de um tema, tá falando Aham. de verde, mas já que a gente tá nesse protocolo de cores, eu uso Sim, muito preto. E tem muita gente que fala, usa preto, é porque teve um infante e tal. Gente, não, não. preto é chique, ao meu ver, chique, elegante. Eu amo me vestir de preto, eu amo pôr acessórios. Eu acho que vocês já me identificaram aqui, viu? Eu sempre tô com um anel, gosto de estar com acessórios básicos, nada extravagantes. Mas o preto, ele traz uma elegância. E não é porque Sim. emagrece também, não. Claro, muito bom essa parte. Mas assim, opa, mas traz enaltece, sabe? Traz essa questão de você estar alinhado. E o preto é preto. Você tá com vestido, você tá com Uhum. básico, preto é preto, fica Combina bacana. com tudo, Agora, né? combinando com tudo. Agora, o verde, eu amei a cor do seu escritório, que é similar com a blusa que você está vestido, inclusive, que nós estamos de verde, mas nosso verde é diferente aqui, ó. São diferentes, né? É, eu Uhum. amo essa cor verde, amo mesmo, de verdade. Então, assim, você chegou, voltando lá ao St. Patrick's Day, você chegou a experimentar cerveja, amiga? Alguma coisa assim? Não, então, Comprei a aquelas cerveja eu bolachinhas não no posso, Publix, né? eu comprei. É, eu comprei aquelas bolachinhas no Publix, assim. Aham. Sabe, o que O eles que eu fazem enfeitado? experimentei é o Jello, né? Eles fazem a gelatina verde com A vodka, às gelatina? vezes, ou Ah, gelatina com alguma bebida. Mas porque a cerveja, né, amiga, é cevada, para quem é celíaco, não pode, é verdade, né? verdade, Então é por isso que verdade. eu não experimentei. Uhum, Mas eles fazem ok. aí o Jello shot, que eles chamam, né? Que é a Que gelatina verde legal. com a questão do álcool também. Do Aí, ou às vezes álcool sem também. álcool mesmo, né? Tem a Virgin, que é sem álcool, e a versão com álcool, que às vezes tem uma vodka, alguma coisa. Mas tem sim, tem as bebidinhas verdes, inclusive aqui no em Tampa, para você entrar no navio pirata, é ali no Hickson Park, que a gente fala sempre do Amateur Works, mas tem o Amateur Works, aí tem o River Walk, que é aquele O calçadão Riverwalk, na no beira calçadão. da água, que tem aqui no Amateur Works.
E no parque do. Aí você vem caminhando, tem um parque ali onde as crianças se divertem, tem chafariz, as coisas ali e tal. Acho que é um museu ali também, não É um tem, amiga? museu, tem um museu ali Isso, maravilhoso. E não só isso, isso, também tem. Eu sempre levei as crianças para brincar ali. Ai, você senta ali, é uma paz ali, muito gostoso. isso. Amo, amo, amo. Então, aí, nesse parque, para quem não conhece Tampa, é um parque nesse calçadão da água que a Calçadão, gente está falando aham, aí. E ele tem um gramado, assim, tal, né, na bem frente do legal. museu. E ali naquele gramado, gente, eles montam um palco. Aí tem pessoas, assim, de descendência irlandesa ou afinidade de música irlandesa, que eles ficam tocando. Aí eles colocam tendas, assim, de bebida, de comida. Às vezes tem coisa tradicional irlandesa lá. E nesse Amiga, lugar você é onde você compra o ticket para entrar no barco pirata que para descer no River Green quando eles pintam ali a baía de Tampa. é muito legal. Amiga, e você falando toda essa cultura irlandesa, eles começaram a migrar aqui para os Estados Unidos. Você sabe em que época que foi? Em que ano que foi? Nossa, eu acho que foi depois do Great Fame que eles tiveram, né? Teve uma crise muito intensa na Irlanda de Aham. grãos, né? E eu acho que foi Ah, lá exato. atrás, talvez o quê? Século XVIII, XIX. Então eles começaram a fazer essa migração, né, para os Estados Unidos, a terra mais fértil, por causa da questão do grão. Exato, legal. Inclusive, tem um show, ai, como é que chama o show que eu estava assistindo? Não sei se era da Rainha Elizabeth, que eu estava assistindo, e eles falam dessa questão dessa grande, eles chamam de, ai meu Deus, como eu posso essa palavra em português assim, A grandeza? Como assim? Não entendi. Great Famine, não, foi uma crise das pessoas estarem com Das muita pessoas. fome. Ah, então é escassez, Isso, hunger é escassez, de fome, é passar de fome fome, mesmo. Vamos escassez, colocar aí, eu não lembro a passou palavra, fome. gente. É Fugiu a porque eu sei que palavra, foi para muitos, Irlanda. amiga, eu sei que muitos deles migraram aqui para os Estados Unidos. Eu tava meio perdida assim no ano que Sim, foi, sim, na sim, época que sim. foi. Mas eu sei que muito, que quando você falou deles aí, que muita cultura irlandesa vai lá e faz Uhum. parte de tudo isso, inclusive traz essa questão cultural deles, a culinária, tudo em si, me gerou essa curiosidade, porque eu sei que muitos Foi migraram porque para cá, eles porque teve a tiveram. crise. Teve a crise da Teve batata, né? a crise Que da eles tiveram. Foi lá batata. aqui, ó, 1845 a 1849. Aí, Então, o tá que que vendo? aconteceu? É, exato. Tiveram problema lá com a questão da plantação das batatas, porque quem mora na Irlanda, né? É tudo para eles, eles amam batata. Então, é batata no café da manhã, batata para almoço, para janta. É o povo da Muito batata. diferente dos americanos também, é, amiga? Brincadeira, Não, brincadeira. mas então, né? Hash browns veio, né? Enfim, Yeah. então, aí com essa época dessa falta de comida, né, que estragou aí as batatas, não estavam conseguindo produzir, muitas Aham. pessoas morreram de fome na Irlanda. E quem conseguia oportunidade imigrou, né, migrou para outros países, outros lugares, e foi aonde começaram a ter essa diversificação aí da onde eles iam, né? E foi aonde a gente recebeu pessoas, aí começamos a receber mais irlandeses aqui para os Estados Unidos. Então foi bem Uhum. nessa época. E hoje há mais pessoas com descendência irlandesa nos Estados Unidos, às vezes até do que na própria Irlanda, porque a Irlanda assim, em si é uma ilha bem pequenininha, né? E os Estados Unidos é um país assim muito extenso. Muito. Então eles Aham. falam que talvez exista aí, né, mais vezes mais descendente de irlandês fora da Irlanda do que dentro da Irlanda por causa do tamanho do país em si. Mas foi Exato. uma coisa muito intensa. E na questão do St. Patrick's, né, ele ficou muito conhecido lá justamente por causa dessas boas novas que ele fez. Ele foi muito influente no país, como um cristão que foi, né, ajudar, voltou lá para o país que segurou ele como escravo, né?
e ajudou outras pessoas e se tornou um grande símbolo, né, religioso da Irlanda e por isso que hoje tem essa questão do St. Patrick. Aí entra na questão do verde, que a gente já falou, que é a questão, né, do trevinho Tudo. ali, da questão da Simbolismo, cor, né? da Cerveja. simbolismo, isso. E outra Você falou coisa da que é muito cerveja. Ah, pode falar, é, continua, que eu vou não, eu ia falar. falar outra coisa que é muito parecida, muito se fala também na questão do St. Patrick's Day, são os leprechauns, né? Que são aqueles duendes da mitologia Sim, irlandesa, sim, né? irlandesa. E Uhum. o pote de ouro lá no arco-íris, né? Então, todas essas tradições, elas são muito usadas hoje no marketing, né? Então, o pessoal fala assim, né, que tem que ter boa, vai ser uma época de muita sorte, de muita coisa, Ai, gente, porque é você tá tudo aí falando, verde. tô vivendo. É, mas amiga, vem cá. Você acha que essa questão dessa audiência toda, dessa cultura, isso é só uma desculpinha para as pessoas tomar uma cervejinha verde, assim, ou Ah, é com só para certeza, beber? né? O povo, ai, menina, tudo que é positivo, o povo precisa, né? Pra que não? Vamos aí, ó. É. Desculpa para tomar uma Ah, cerveja, para celebrar, para poder fazer as coisas gostosas, né? Então, assim, vale super a pena. E a gente estava vale falando da tudo. questão do leprechaun, né? Para quem não conhece, o leprechaun, na verdade, ele é uma criatura da mitologia e do folclore irlandês, que é normalmente descrito como um pequeno duende barbudo, né? Vestido de Uhum. verde e que vive sozinho e guarda um pote de ouro escondido no fim do arco-íris. Então, se você já viu isso, é por isso que eles falam. Aí a origem do nome, né? A palavra vem do irlandês mesmo, que significa algo como pequeno corpo ou pequeno espírito. As características dele, né? Ele no folclore tradicional, ele é conhecido por ser um sapateiro das fadas, guardar tesouros escondidos, ser travieso e muito esperto e ser quase impossível de capturar. Aí você vê que coisa interessante. Ele é basicamente o Saci Pererê da Irlanda. Eu Porque tava falando agora, nosso tá parecendo a folclore história brasileiro, folclore o brasileiro? nosso folclore brasileiro, quem que é travesso? Saci. Quem que esconde as É, coisas? Saci, né? Então, assim, você vê que cada país tem o seu próprio folclore, suas tem próprias um histórias e folclore. tradições, né? Então, assim, o Leprechaun, ele ficou famoso justamente por isso. Que, festa, celebração, coisa boa. Não, o Leprechaun também ali, né, de falar que ele Tem vai essa vir, vai trazer comemoração. boas novas, esconder todas essas coisas boas aí. Quem quer uma moeda de ouro, né? Quem não quer? Exatamente. Você Então, falando tudo me veio lá a nossa tradição, né? Nossa, quanto sim, tempo assistindo. é. Como é que é o nome mesmo da menina? Eu esqueci agora. Meu Deus. Você tá falando da Emília, do sítio do Da Pica-Pau Emília, Amarelo? da Emília. Era fã, todo dia ela passava naquela emissora lá, não precisa citar nomes aqui, enfim, cadê? Não sei se tá o nome, é. Aquela emissora lá. Então eu assistia, menina, eu gostava de assistir, você acredita? Gostava muito de assistir. Acredito, Enfim. acredito, sim. Enfim, Amiga, e qual a tradição americana você mais estranhou quando chegou aqui, assim? Ficou clara a pergunta ou não? Posso fazer de novo. dos contextos de todas as Dos escolas. contextos de tudo, aham. Ok. Qual a tradição americana você mais estranhou quando você chegou aqui, assim? Porque tem muitas, né? Tem muitas. Uhum. Mas qual você mais estranhou, assim? A do Thanksgiving. O É, Thanksgiving eu para mim foi muito já. chocante, que a gente já conversou sobre isso, né, no episódio do ano passado, mas Exato. assim, eu fiquei muito chocada com a história por trás do Thanksgiving. Então, assim, eu acho de Não, todos os até eu, holidays, né? as coisas, foi De a que eu fato. mais fiquei assim, meu Né? Deus, como assim? Aí eu fiquei com o coração partido, né, da história. Mas Exato. assim, infelizmente na nossa história como humanidade, tivemos muitas atrocidades e muitas coisas aí que fizeram. Olha o que está acontecendo agora, né, entre os Estados Unidos e o Irã e tudo mais. Então, assim, Nossa, sim. que bombeou Dubai, eu mandando mensagem essas semanas aqui todos para os meus amigos que moram em Dubai, o pessoal que trabalhava na Sim. aviação comigo, que ainda está na Emirates, que ficou. Graças a Deus, todas as pessoas né, que eu entrei em contato, eles estavam em Então, Dubai quando ok, tudo né? aconteceu, então eles podiam, né, estavam com a família. O que não é a Bom. realidade de muitos, porque muitas pessoas às vezes estavam em voo em países diferentes e não podiam voltar, ficaram travados em outros países, né? Até poder reabrir aí o aeroporto lá de Dubai e ser uma coisa segura. Então, assim,
eu acho que o ser humano em si, apesar de a gente ter muita bondade, ainda também existem muitos espíritos, né? Muitos seres humanos que não estão ali com tanta bondade ainda no coração, não Exato. aprenderam essa parte. Então a história negativa também faz parte, mas o que que a gente faz com isso? A gente transforma em coisa bonita e a gente passa amor pra frente e a gente celebra o que tem de bom. Então, assim, Celebra o que de tem de bom. Você falou tudo. todas essas tradições, o Thanksgiving foi o que mais me impactou. Mas outras coisas também assim que foi interessante, por exemplo, a minha primeira host family, a mãe era judia, então assim eu não tinha nenhum conhecimento das tradições, Da né, dos judaica, judeus. né? Aham. Então assim foi Não. legal e tipo numa sinagoga pela primeira Traz um vez, impacto, né, sabe? amiga? E uma É curiosidade a mais, o né? A jeito que gente. eles assim pensam sobre a maternidade, sobre as crianças, a proteção, né? Então, assim, é interessante, eu gosto dessa diversidade que a gente tem aqui nos Estados Unidos, sabe? Então, assim, nada que tenha me Bacana. impactado super negativamente, ou de tipo, mas foram coisas diferentes que eu não estava acostumada, né? Não tinha muito conhecimento. Bacana, eu vou falar uma minha. E você? Eu fiquei um pouco assustada depois que eu fiquei sabendo, primeiro de impacto, o Halloween deles aqui. Essa questão de vir trazer muito a morte para a vida. Assim, Uhum, eu sei que você ama demais o Halloween, nada contra, né, uhum. amiga? Nada. E Não, meus filhos sim. também. E não, é só para dizer mesmo, para mim foi um susto, porque eu nunca tinha estudado sobre essa questão, então, Uhum, vindo de um país para migrar aqui, foi o que me deu um baita susto mesmo, porque sim. realmente eu vi caveiras na porta das casas, assim, o pessoal é insano mesmo, são insanos, assim. Tem gente que dentro de casa, muitas coisas, enfim, não vou entrar em detalhes, quem tá aqui sabe, quem não tá também, tem muitos vídeos aí que mostram. E tá tudo bem. Mas foi algo que assim, que me deixou um pouco assim, não vou dizer que é assustada, mas foi assim, gente, como consegue, assim, sabe? E o segundo tópico também foi essa questão do que eu aprendi, inclusive, com você, que foi na questão também do Thanksgiving, que me Uhum. chamou, eu fiquei muito impactada. Nós não vamos entrar em detalhes, quem quiser assistir o Sim. episódio está lá, no episódio, não lembro o número agora, mas E, está. inclusive, não esquece, gente, de entrar no canal, colocar lá, ativar as notificações, seguir, mandar para todo mundo para a gente crescer esse podcast, pelo amor de Deus. E vamos lembrar que a brasileirada nós estamos aqui e podemos trazer luz para todo mundo. Então, assim, não fique com essas coisas presepadas nossas só para vocês. Passa para Exato, é que a frente. gente fala aqui, e outra coisa, é tão produtivo e é construtivo, porque é daqui para aí e daí para cá. Então, Exato. é muito importante vocês que estão nos ouvindo, a audiência aí do outro lado, Uhum. também vir aqui, ó. Não, isso aqui, pera. Isso aqui, ó, não, a concorda sim, isso aqui. Olha, vocês, esse tópico aqui, eu e a Pampam, nós somos muito abertas à Uhum. comunicação. Nós não estamos falando isso Uhum. aqui porque estamos passando para você, não. Porque isso aqui é entre nós mesmo. Então a gente está Uhum. deixando esse acesso com vocês, porque realmente a gente precisa que vocês interajam, que você. E de verdade é muito importante, até mesmo para a gente estar levando conteúdo. Porque Sim. nós buscamos as informações baseadas em fatos reais, né? Uhum. Atualizando, assim, trazer a verdade. Então, talvez a gente não leva tanta coisa a fundo, porque a gente também não quer gerar dúvida em vocês. Mas o que a gente traz Exato. aqui, de fato, é a Nosso verdade. objetivo é despertar curiosidade sobre os E temas para que curiosidade, vocês exato. possam fazer as suas próprias pesquisas e tirarem suas próprias conclusões. Como a gente fala, a gente Exato. compartilha com vocês aqui, é óbvio que a gente pesquisa, a gente fala as coisas, mas assim, Lógico. também é, Uhum. gente, de um princípio de experiência própria que a gente tem. Experiência, Então não tudo é significa que é uma experiência. verdade absoluta ou que é assim, pronto, acabou e que só o nosso jeito está certo. Não, significa Não, que dentro da nossa experiência, dentro do contexto daquilo que a gente entende e a nossa percepção de mundo, essas coisas aqui são interessantes e é o que a gente, tipo, acredita, vamos dizer assim, né? Mas não significa exato. que seja verdade absoluta aqui, que a gente esteja certo o tempo todo, mas a gente tá certa dentro do contexto do que eu vivi e do que a Aline vive aqui nos Estados Unidos sendo imigrante. Fechou? Por exemplo, mesmo, exatamente, eu compartilhando com a Pampam aqui agora, porque muitas coisas, ontem no episódio que a gente estava gravando, eu falei, nossa amiga, como eu aprendo tanta coisa aqui com as nossas gravações. Porque por mais que a gente escuta, mas vivendo mesmo e pesquisando, que vem a descoberta mesmo. Porque Uhum, falar, todo mundo vai falar e de uma forma diferente.
Exatamente. Então, até a forma que a gente passa aqui, que a gente busca realmente tudo, né, a verdade ali, mas como o contexto que a gente fala, talvez vai chegar até você de uma forma que você, tipo, peraí, você vai te gerar dúvidas. Então, é importante nós termos essa comunicação. Uhum. Né? Sim. Esse tema aqui hoje está sendo maravilhoso, porque é um feriado gostoso, as pessoas sempre estão felizes, comemorando o mesmo, mas muita gente só o quê? Comemora. Só comemora. Uhum. Não sabe a importância, não sabe do país, não sabe nada. Então hoje a gente está Uhum. tentando despertar. Então, assim, vai ser Isso. gostoso você passar por isso, mas escutar o podcast, ouvir o nosso Uhum. podcast, falar, nossa, as meninas falaram isso aqui lá no podcast, né? E poder, né, que nem você falou, e poder ir lá e experimentar de uma mente aberta ou então entender, né? Por que que esse stand-up tá fazendo aqui? O que que esse Por que todo pote-piloto mundo tem usa a ver? O que que esse verde? trevo? O que que esse trevo de 4 folhas, né? Por que o É. verde? E você sabia, amiga, A falando tradução nisso, era azul mesmo ou é é isso que eu ia verde? falar. Você Ah, sabia, então amiga, que vai, a cor é. associada com São Patrick's não era nem verde, né? Ela era azul. Aí, Mas tá aí vendo? depois mudaram por causa disso, né? Por causa que a gente já falou da questão da Ilha Esmeralda, o verde é uma associação muito forte do país com a Irlanda, a bandeira irlandesa, né? Hoje ela é verde, branca, laranja, e se não me engano, tem um trevo também, deixa eu ver aqui, ou será que é a minha imaginação? Não, que Não legal, tem, ela não bacana, tá tem, vendo? né? É, não Mas você tem, tá vê vendo? muitos lugares eles fazem, né, o laranja, branco, verde e o trevinho, né, que é para Aham, já brincar no St. Patrick's Day, por exemplo, eles fazem as bandeirinhas, né, aham, do St. Patrick's Day e colocam um trevinho né, um trevinho, um pote sim. de ouro na parte branca da bandeira ali para, né, para simbolizar o St. Patrick's Day mesmo sendo tendo essa associação com a bandeira irlandesa. Então, assim, é Sim. bem legal ver tudo isso, né? Mas, enfim, acho que é isso, né, amiga? O São Patrick Day, ele é mais do que uma festa, ele é uma celebração de cultura, de história, de influência dos imigrantes, né, de pessoas. Eu acho que a lição mais poderosa, nem eu falei um pouquinho antes no episódio, é a questão de lembrar que qualquer ser humano que acredite em si, ou acredite naquilo que na bondade, que tem um poder ali, vamos usar o verbo favorito ali, um poder de ação, né? Uhum. Tem o potencial de mudar a história de um lugar, seja uma escola, seja a sua rua, seja seu bairro, seja a sua cidade, seja o seu estado. Todo mundo ali, se você acreditar que você pode fazer alguma coisa de grande impacto, dá certo, né? E foi o Uhum. caso do St. Patrick, ele chegou, voltou lá todo bonitinho na questão da espiritualidade depois e virou um grande símbolo da Irlanda. E todo mundo no mundo global sabe o que é o St. Patrick's Day e leva um pouco dessa alegria irlandesa para os outros lugares. Uhum. Bacana demais, bacana, amiga. Muito bom mesmo. Então a cor mesmo oficial é o verde, gente. Porque assim, eu tava aqui na dúvida ainda, brincadeira, brincadeira, mas assim, que eles Já falam, estava na dúvida. tava na brincadeira, mas Pegadinha no eles, malandro. porque tem essa questão, né? Se sabia que a cor e tal seria azul. Não, mas eles definiram como a cor verde com toda essa explicação maravilhosa que a Popom falou. Isso. Isso amiga, o St. Patrick's Day é realmente uma celebração cultural e histórica da influência Uhum, dos imigrantes. É isso. É histórico. exatamente. Isso aí se tornou algo muito histórico e lindo. Vamos ser Sim. sinceros, é muito legal essa dedicação. Deixa eu ver que eles conseguem deixar aquele vinho verde e manter tudo isso. Olha, Uhum, trabalho. Não vou falar como trabalho, não. É dedicação mesmo em sim. fazer tanto os imigrantes como, né, os cidadãos a vivenciar esse momento. Então é Sim. muito gostoso. Então você que vai curtir esse feriado com a sua família, vai ver esse episódio depois, comente aqui, claro, mas assim, passa por essa experiência também, conta pra gente como foi a sua experiência. Uhum, Ah, sim. eu fui no feriado, passei meu feriado com a minha família, não fomos em lugar nenhum, mas E é comemoramos em casa. feriado mesmo, amiga? Porque eu trabalho no dia do St. Patrick's Day. Então, as crianças não têm aula e tem todo esse evento. Uma boa pergunta, será que é realmente feriado nacional mesmo? É um feriado Eu acho que não. Eu decretado? acho que em algumas coisas, alguns lugares, Porque talvez eu alguns também trabalho distritos, normal. Eu trabalho é, normal. eu acho que ele não é um feriado. É, Mas né? existem as celebrações escolares, às vezes, né, em não sei, que nem eu falei, às vezes talvez algum município, alguma coisa, né? Aham, Não, o aham. St. Patrick's Day ele não é um feriado federal nos Estados Unidos.
Mas mesmo não sendo um feriado oficial, a celebração é muito popular. E é que nem eu falei, às vezes é alguma coisa muito local, né? Por exemplo, a escola Exato. decide fechar por causa que vai fazer uma festa para as crianças. Então, assim, mas não é um feriado mesmo em si. É, mas na Irlanda, ele é um feriado nacional. Ah, então aí, tá É por vendo? isso. Então, Na é. Irlanda, ele é As um crianças feriado não têm mesmo. aula. As crianças Aqui, não têm não. aula. Exato. Mas que nem você falou, né? Às vezes tem as coisas por exemplo, da escola, o pessoal fecha e tudo quer fazer festa e tudo bem. Aí queria eu poder ter um dia de folga também, graças a Deus. Eu tô tão Muito linda. gostoso. É muito bom saber. É verdade, mas é muito bom saber. Eu fico feliz em saber essa importância. Que St. Patrick's Day não é só, né, um dia de festa, assim. Ele tem toda essa história, tem por Uhum, trás, tem toda, né, essa influência de para os imigrantes mesmo, como eu falei anteriormente. Então é isso. bacana, eu acho legal. Então é esse o nosso Fechou. episódio de hoje. Se tem mais alguma coisa, amiga? Fechou. Não, é só isso mesmo. Acho que a gente falou É só isso, bastante, não, né, é sobre isso St. Patrick's Day. tudo. É Tudo isso. isso Antes que eu acho que não, tudo. porque E a o gente que é falou tanto do tudo? St. Patrick's Day que, meu Deus, só vai ficar cansado da gente falar sobre isso. Mas, gente, é muito Não, é divertido. muito Se você legal, tem a é oportunidade, nossa vai participar, experiência. vai conhecer, vai se informar. Nessa vida a gente não leva nada, mas o conhecimento Exato. sobre as culturas, sobre as pessoas, sobre o mundo, te dá uma O abertura, uma visão, uma acesso. expansão na cabeça tão Uhum. fabulosa que não vale a pena fazer sempre mais do mesmo, ou então só porque ir no oba-oba, mas não saber o porquê. Então, se informe e curta mesmo da maneira certa. Eu acho que esse é o Introduza, tenha episódio esse de hoje. acesso e compartilhe com outras pessoas também. Olha, passei por essa experiência, vivi essa cultura aqui, é Sim. muito legal, porque é muito gostoso. É, como você Uhum. falou, se abre a aprender. Conhecimento nunca é, ai, demais. Não, conhecimento é sempre muito bom e cada vez mais relevante, melhor ainda, melhor Sim, ainda. Então, assim, sim. eu sou muito grata por cada vez mais estar aprendendo, né? Eu, por migrar hoje aqui nos Estados Unidos, cada vez mais estou me desempenhando o meu crescimento e querer mais, e sugar mesmo, sabe? Me Uhum. entregar e querer saber, me informar de tudo. E mais interessante, um ponto que eu estava lembrando, amiga, quando a gente iniciou, tivemos toda a nossa reunião, é o primeiro episódio que a gente fala do St. Patrick's Day. Então, porque quando a gente começou a gravar, nós começamos a gravar mesmo em maio, né? Falando da Uhum. numerologia, falando de nós, depois falando Uhum. de números. Então, a gente não tinha falado desse assunto ainda, né? Uhum. Me falha a memória, não. Eu acho que Então, não. Acho que São não, Patrick's é a acredito que primeira vez não. Então, ainda. vai ser a nossa primeira experiência, levando para vocês também a nossa experiência. Olha que legal. Sim. Então, é isso. Um beijo no coração de Beijo, vocês. beijo, gente. Ótimo. Obrigada. Isso, ótimo dia aí de St. Patrick's Day para vocês, já que não é um feriado nacional. Então, conta pra gente a sua experiência. Eu vou amar ficar sabendo de tudo. E você, Pampam? É isso aí, também. Eu também. Eu também. Peraí, calma. Eu vou perguntar de novo, calma, gente. Eu vou amar Eu saber. também, E, gente. vo, Eu e também. você, Pampam? Eu Sabe, eu também, também. Aquela foi tão gente. delicada, né, gente? Eu Eu também. também. Então, dá aquele tapinha nas costas, igual as mães dão, assim. Fala, menina! Fala! A Pampam tá assim. Hoje é sexta-feira, gente. Pampam vai correr 5 quilômetros amanhã na maratona pela primeira vez no Dá estádio do tempo de escrever Buccaneers. ainda? Dá tempo de Meu escrever Deus. ainda? Não, tá lotado, já não tem mais vagas. É, quem Mas fez, fez. Quem não fez. Eu vou ficar quem na fez. torcida, Mas vou fica correr com assim, amiga. você. Na próxima você vai junto comigo. E é isso aí, gente. Lógico. Ó, agora a gente tem que ir Beijo. mesmo. Um beijo, beijo. Beijo, beijo. Aproveita esse Ei, episódio. depois ela vai contar pra gente como foi a experiência na corrida. Ah, ela vai ter que contar. Você não acha? Vai ter que Olha, contar. se eu sobreviver. Vai, já vai. Energias positivas, vovó. Energias. Energias. Miga, Oh, meu Deus. beijo. Beijo, gente. Obrigada, meu amor. Tchau. Tchau.